nesses momentos que passaremos juntos, possamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Pai, que sois todo poder e bondade, dai à humanidade os esclarecimentos necessários para que possa trilhar o caminho da evolução. Que cada uma de suas criaturas possa voltar os olhos para o seu evangelho de amor, para os seus ensinamentos e para o seu exemplo, e possa processar a sua reforma íntima. Somos sabedores de que este é um mundo de provas e de expiações. Então não podemos esperar que toda a felicidade esteja à nossa espera por estes momentos. Que a nossa luta possa ser para vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas teimosias, e que, libertos dessas dificuldades, possamos nos aproximar a cada dia mais de vós e do seu reino. Que a sua luz, Senhor, se faça sobre todas as suas criaturas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cair nas mazelas da vida, e livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. E a passagem evangélica que está registrada aqui nos diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33 e 36 e 37. Então, meus irmãos, nós vamos pensar um pouquinho, né? O reino de Jesus não é aqui. Então, para que a gente possa tomar essa consciência, avaliar os nossos procedimentos, né, as nossas falas, nós precisamos pensar que um dos principais pontos dos ensinamentos de Jesus é com relação à vida futura. Então Jesus vem, nos exemplifica o seu amor, nos fala por parábolas, né? E nós temos o hábito de falar assim: porque o homem daquela época não tinha condição de entender. Nós, naquela época, não tínhamos condições ainda de entender Jesus, né? E isso vem trazer justamente essa afirmativa, que a preocupação dele era em relação à vida futura. E somente com essa ideia
é que a maioria dos seus ensinamentos morais fazem sentido. Que a justiça de Deus se ajusta às aparentes injustiças da vida terrena. Então, já é um bom ponto para a gente começar a avaliar, né? Porque a gente para e pensa assim, meu Deus, e nós falamos muito assim, estamos vivendo o final dos tempos, né? Com tanta coisa acontecendo. Hoje de manhã, a gente estava tomando café, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, ouvir, lá em casa, a TV fica ligada quase o tempo todo. Então, a gente está tomando café da manhã, TV ligada, passando telejornais, né? Então, uma pessoa, não me lembro se foi em Belo Horizonte ou se foi em São Paulo, o homem queria descer do ônibus 20 metros antes do ponto. O motorista não parou porque não pode parar fora do ponto e a empresa pune com multa. Ele parou no ponto certo. O rapaz desceu, sacou de uma arma, atirou e matou o motorista. Então a gente vê, aquele que fez o que é certo ser feito, morreu em virtude de não ter satisfeito a vontade de quem queria que ele fizesse errado. Então a gente vê que é um mundo que está com os valores totalmente invertidos, né? Porque se a gente para pensar, os valores que nós temos hoje são os mesmos valores de 2024 anos atrás. Os valores não mudaram, né? A gente tem feito com que o sentido das coisas mudem, porque aquilo que está comum hoje no nosso mundo nem sempre é normal, né? A gente convive tanto com situações que elas passam a fazer parte da nossa vida como se fosse normal. A gente acaba absorvendo certas situações, mas aquilo que é comum não necessariamente tem que ser normal. E hoje a gente reclama da vida e fala assim, mas puxa vida, né? Eu procuro fazer tudo de forma tão correta e às vezes as coisas não caminham muito bem pra gente, né? Então é aí que a gente tem que pegar no Evangelho de Jesus, porque ele fala que o meu reino não é deste mundo. Então a gente não tem que buscar a nossa realização espiritual neste mundo. Mas nós estamos aqui para ser preparados para alcançar essa realização. Então a Terra, na verdade, ela é um educandário, né? A gente sabe que o planeta ele é um hospital, é uma escola. No hospital, para que nós possamos curar as mazelas que nós trouxemos conosco. E são mazelas que nós adquirimos por livre escolha, pelo nosso livre-arbítrio, né? A gente fala sempre que a gente tem o hábito de falar assim, mas eu sou assim. Não, eu estou assim. E eu estou assim porque eu escolhi estar assim. Porque eu me coloquei em situações que me tornou a pessoa que eu sou. E como a gente faz isso por escolha, a gente estar dessa forma por escolha, nós podemos deixar de estar também, por opção. Então, a gente, nessa reclamação que a gente faz tanto, e não vamos nem colocar em termos de reclamação não, de comentários, né? Esse mundo difícil que a gente tem vivido, porque está mesmo, né? Então, a gente precisa de pensar no que cada um de nós pode fazer para que isso se modifique, né? E quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, que a gente associa a quê? As alegrias, né? As realizações, as conquistas. Mas Jesus não está falando do mundo material, ele está falando do mundo espiritual, né? E a gente tem essa trajetória para a gente alcançar essa paz que a gente procura, essa realização que a gente procura, mas ela tem um ponto de partida, que é dentro de nós mesmos, né? Porque o reino de Deus, ele precisa de estar dentro de mim, para que eu possa modificar esse mundo que eu vivo. Quando eu busco
abnegação, em fazer justiça. E quando eu estou fazendo justiça com o outro, é porque eu aprendi a ser uma pessoa justa e, acima de tudo, comigo mesma. Porque quando eu não faço comigo, eu não consigo fazer com o outro. A vida futura deveria ser uma das principais preocupações do homem na Terra. E a nossa primeira preocupação é a gente manter a nossa vida aqui, não é? A gente precisa de sobreviver. E essa vida futura, ela acaba sendo deixada para segundo plano, porque a gente precisa de cumprir com as nossas obrigações. A gente precisa de realizar as nossas propostas. A gente precisa de fazer as nossas conquistas, né? E a gente acaba deixando esse mundo espiritual para depois. E seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, preparam o homem para a vida no reino de Deus. E para isso ele deve desenvolver o seu potencial intelectual e moral, adquirindo as qualidades necessárias. A base de tudo sendo o amor ao próximo. Então nós precisamos de nos preparar intelectualmente, até para a gente poder entender aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está buscando, e o nosso crescimento moral. Porque se a gente evolui intelectualmente, está ótimo. Crescemos intelectualmente, a gente está vendo aí um mundo com as tecnologias, né? Agora já tem curso até de inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela começa a controlar tudo, né? Tem os robozinhos agora que estão fazendo faxina pra gente. Dizem que é uma beleza, né? A gente programa o robozinho, ele tem um lugarzinho lá que ele vai, ele se carrega, ele volta, faz a limpeza, né? Tudo através da programação. Mas e nós? Qual tem sido a nossa programação? Qual que é o nosso objetivo? A nossa preparação é para quê? O que nós estamos ansiando buscar? Os judeus da época de Jesus não compreendiam bem essa ideia. Para eles, ao cumprir as leis de Deus, eles seriam recompensados pelos bens na terra. As derrotas, as calamidades eram um castigo de Deus para aqueles que não cumprissem as suas leis. Jesus revelou a existência de outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso, onde aqueles que agiram de acordo recebem a sua recompensa. Então, é como se fosse um toma lá da cá, né? Era um escambo que se fazia com Deus. Se tivesse um comportamento bom, a gente seria recompensado por Deus. Se não tivesse, a gente seria penalizado. As calamidades que aconteciam, as mortes, as doenças, eram castigos para aqueles que não cumpriam com os preceitos designados por Jesus. Bom, será que hoje a gente está muito diferente disso? Né? A nossa evolução já afasta a gente totalmente desses conceitos e dessa visão? Será que a gente ainda não faz o seguinte comentário? O castigo não demora. Né? Porque quando a gente era criança, a gente falava que o castigo vinha a cavalo. Hoje a gente fala que ele vem via internet, né? Que ele chega na hora. É mais ou menos por aí. Então, para a gente ver que com tanta evolução, com tanto estudo, com uma biblioteca, né, espírita tão vasta, a gente ainda pensa dessa forma. A gente ainda acha que os castigos estão existindo. E a gente precisa de converter essa ideia de castigo para a ideia de aprendizado, que são as oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos refletir sobre aquilo tudo que nós fizemos ou que fazemos, para a gente poder melhorar, né? E às vezes
cada dia pior do que o outro. Quanta coisa desagradável, quanta coisa ruim. Mas a gente tem que aprender a tirar a lição daquilo de desagradável e de ruim que a gente viveu ou que vivencia, para que a gente possa mudar a nossa postura, o nosso agir, o nosso pensar, as nossas reflexões, né? Porque se a gente sofre e a gente não tira a lição do sofrimento, não há aprendizado. E a gente aprende através da doutrina espírita que aquilo que a gente não aprende pelo amor, a gente acaba tendo que aprender pela dor, né? Porque às vezes os ensinamentos eles vêm de uma forma assim tão sutil, mas a gente deixa passar, né? Aí quando a dor vem, aí a gente, opa, por que está acontecendo isso comigo? E é o que a gente fala sempre também. Então a gente tem que inverter a pergunta. Em vez da gente perguntar a Deus por quê, a gente pergunta para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que você possa melhorar nisso, naquilo outro. E isso é o tempo todo na nossa vida. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia a gente tem um problema. Vamos refletir um pouquinho. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Todos nós tivemos algum problema para resolver hoje. Pequeno ou grande, não importa a dimensão do problema. Todos nós passamos por alguma dificuldade hoje. Ou às vezes até por algumas. Todos nós tivemos momentos de realização de alegria hoje. Não importa quais também. Essas tristezas, esses problemas, essas dificuldades que nós tivemos, elas vão passar. Todas vão passar. E é importante que todos nós consigamos tirar os ensinamentos delas. Essas alegrias e realizações que nós tivemos hoje, elas também vão passar. E nós também precisamos de tirar a lição delas. Agora, o que não passa na nossa vida é o ensinamento de Jesus. Esse permanece conosco o tempo todo, né? Porque é o tempo todo que a gente tem que tomar atitude, que a gente tem que falar alguma coisa, a gente pensa, né? Mesmo que às vezes a gente fale aquilo que no fundo a gente sabe que não seria legal, né? Mas a nossa vaidade às vezes não permite que nós tenhamos a humildade necessária, né? Então a gente tem que falar. Porque eu não poderia me calar diante dessa situação. Mas será que se eu me calasse diante dessa situação, eu não poderia ter evitado maiores problemas? Maiores complicações? Eu posso ter nesse momento causado dificuldades? Eu não precisava delas. Eu não precisava de me comprometer com aquilo naquele momento. Eu acabo me comprometendo. Porque a gente permite que esses valores de mundo que falam mais alto agora na nossa mente, eles gritem. Eles gritam. E tudo na nossa vida é aprendizado, né? Tudo que é bom é aprendizado para aquilo que a gente deve repetir e fazer sempre. Tudo que é ruim é aprendizado para aquilo que a gente não deve fazer de novo. E quando a gente julga as ações dos outros, porque a gente tem uma facilidade muito grande para fazer julgamento, né? Muito grande, todos nós temos. E quando a gente julga o que o outro fez, o que o outro falou, nós estamos aprendendo também. É um momento de aprendizado para cada um de nós, que estamos ali próximos, estamos vendo e ouvindo o que está acontecendo, vamos tirar a lição. E vamos ajudar aquele que está com dificuldade a passar por esse momento. Quando Jesus diz, eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ele se
mostra como o enviado de Deus, o Messias aguardado, mas tinha certeza da sua missão, daquilo que deveria cumprir. Então Jesus vem trazer para nós a verdade, mas ele tem que falar a verdade para nós naquele momento através do amor. Porque nós ainda não tínhamos a maturidade necessária o suficiente para entender aquela verdade. Então ele vem falar de amor, porque o amor ele mexe com a gente, né? O amor ele nos faz mudar a forma de agir, de pensar, de olhar para o outro. Ele nos ensina a ser respeitosos. Então, quando Jesus vem dar todo esse exemplo para nós, ele prepara o nosso coração para que nós possamos compreender a verdade. E qual é a verdade? Você é responsável pelos seus atos. A verdade vem falar isso para nós. Só você. Então, quando Jesus fala, aqui o Evangelho vem falar para nós, que a preocupação de Jesus era com a vida futura, é porque ele queria que nós nos tornássemos conscientes disso. Existem outras vidas, essa não é a única, mas você é responsável pelo que vai acontecer com você. Só você. Então, às vezes a gente coloca, a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, em qualquer pessoa que esteja na nossa vida, no marido, na esposa, e assim a gente vai atribuindo as responsabilidades, porque na verdade a gente não quer enxergar, a responsabilidade é nossa, porque o peso ele é nosso, porque ninguém sofre pelo outro, ninguém assume a responsabilidade do outro, É como o menino na escola, se estudou, tem aprovação, se não estudou, não tem aprovação, e é só ele. Aí outro dia eu estava na escola, o menino falou assim, um pai virou para mim e falou assim, mas e a nota que você deu para o meu filho? Eu falei, sim, mas eu não dei nota para o seu filho não, eu só registrei a nota que tirou para o seu filho, e a nota foi baixa porque ele está brincando, ele não está trazendo as atividades prontas, Então a nossa responsabilidade é essa aí. Se a gente está cumprindo com a nossa obrigação de forma evangélica, tentando seguir aquilo que Jesus deixa para nós de exemplo, o nosso futuro, a nossa vida futura, com certeza que ela será menos difícil do que essa, Agora, se a gente não cumpre com a nossa obrigação, é um menino reprovado, vamos voltar e fazer tudo de novo, Eu ainda falo com o menino assim, vamos voltar e vou ter que ficar olhando a minha cara, porque tem um ano inteirinho. Quem me acha bonita, ótimo. Quem me acha feia vai ter que olhar para a minha cara feia o ano inteiro. É uma forma da gente estar trazendo as crianças para a responsabilidade. E é assim a nossa vida, Se nós queremos um futuro melhor, mais leve, mais suave, a gente precisa de preparar o terreno hoje. E como que a gente pode preparar esse terreno? Com amor. A gente só prepara o terreno dessa forma. E como que a gente busca onde? A gente busca nos ensinamentos de Jesus. É aqui que a gente pode. A nossa base está aqui. É uma leitura. O Léo fala todo dia, na abertura dos trabalhos, no culto do Evangelho no Lar, que é uma coisa fantástica, que muda a nossa existência, É a vinda à casa, para a gente ouvir um pouquinho do Evangelho de Jesus, é a leitura que a gente faz em casa, Às vezes a gente não gosta de ler sozinho, tem gente que não gosta de ler sozinho, Então vamos vir para casa, vamos estudar um pouquinho, a gente está com várias reuniões de estudo, e isso serve para quê? Serve para que nós possamos ir nos aperfeiçoando, que nós possamos adquirir conhecimentos e que nós possamos fazer as reflexões necessárias. O Espiritismo veio no momento em que os homens estavam prontos para compreender o ensinamento da verdade e toda a sua extensão. A vida futura deixa de ser uma questão de fé e passa a ser uma certeza. Então, quando vem Kardec trazendo esse compilado de mensagens que ele busca com os trabalhadores da Seara de Cristo, com os nossos amigos espirituais,
espirituais, ele veio num momento que nós já tínhamos um pouco mais de maturidade para compreender esses ensinamentos. Mas a gente pode colocar aí uma virgulinha, né? Tem coisas que a gente ainda tem uma certa dificuldade de entender. E ele fala para nós, e como a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, ou seja, ela não nos ilude com nada, não é? Eu me lembro quando a gente estava fazendo 15 anos, aí a gente tinha uma missa, né? Eu morava em Bicas, a gente tinha uma missa, tinha um coquetel, alguma coisa assim. Então teve uma palestra com um padre que era o pároco lá da cidade. Aí ele encostou numa mesa assim e foi respondendo as perguntas. Aí uma das meninas falou assim, fez uma pergunta para ele que de fato eu não me lembro qual foi a pergunta. Ele só respondeu para ela assim: não questione, apenas creia. Então a doutrina espírita, ela vem falar para a gente diferente. Entenda. Por quê? Porque acontece dessa forma. Então a doutrina nos esclarece. Por isso que ela fala da verdade. Então, a gente acredita que isso tudo aconteça e acontece porque a gente tem essa fé raciocinada. Porque a gente entende que nós temos várias existências após essa e que nós já tivemos várias outras. Que o que nós somos hoje é o somatório de tudo que a gente já fez. Se não está tão bom, ou se está mediano e a gente quer que seja melhor as nossas próximas existências, depende do que a gente está fazendo hoje. Né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. As mães da gente falavam que semeia vento só pode colher tempestade, não é assim? Então a gente tem que semear ventos suaves para que a nossa próxima existência seja de ventos suaves. E Deus, Ele não nos julga, né? A gente pode falar assim, ó, mas se não for tão boa assim, é porque Deus está me castigando. De forma alguma. Deus nos oportuniza para que nós possamos aprender. Se nós, que somos pais, falíveis como somos, queremos que os nossos filhos sejam melhores, nós damos as oportunidades para que eles façam assim, o que será que Deus não faz por cada um de nós? Então, tudo que a gente tem na vida é oportunidade, né? E a gente assim, recebe as coisas de uma forma que a gente se revolta. E a gente sai, xinga e fala e não gostou e reclama de tudo. Mas vamos parar para pensar. Por que aconteceu isso? Qual a lição que eu tiro disso? E pronto. Sabe por quê, gente? Porque senão a gente fica ruminando os problemas dentro da gente. A gente não se dá a oportunidade de vivenciar aquilo de bom que está acontecendo, porque o que é ruim está tomando conta da gente o tempo todo. Aconteceu uma coisinha desse tamanhozinho e a gente fica pensando. E aconteceu uma coisa que foi tão boa, mas a gente deixa que aquilo que foi ruim tome uma dimensão muito maior do que aquilo que foi bom. Aconteceu? Aprendi a lição? Passou. E isso quem determina para nós somos nós. Ninguém consegue fazer isso por nós. Né? Às vezes a gente fala com a pessoa assim, deixa pra lá, esquece, né? Nada como o sol depois da tempestade e tal, mas a pessoa não consegue ter esse olhar. Então, e a gente assim, às vezes tem uma vida tão mais complicada porque a gente dá uma dimensão muito grande aos nossos problemas. A gente dá uma dimensão muito grande àquilo que A, B, C ou D está falando da gente. O outro fala da gente com ele. Nós somos conosco e com a espiritualidade. Nós não temos compromissos com as pessoas em termos do nosso crescimento espiritual. Né? Nós temos os nossos compromissos, sim, temos compromissos com os pais, com os filhos, com o nosso trabalho, isso aí é compromisso que nós temos. Mas o nosso compromisso de crescimento espiritual é com a espiritualidade conosco mesmo. Né? Porque se fulano não gosta de mim, aí você tá aí.
comigo não. O Espiritismo é uma realidade demonstrada pelos fatos. A vida futura após a morte do corpo físico é relatada em todos os detalhes por indivíduos que agora habitam a vida futura e comumente chamamos de plano espiritual. Eles relatam se são mais ou menos felizes ou infelizes, demonstrando a verdadeira justiça de Deus. Tudo passa a ser muito racional. Jesus, ao dizer que meu reino não é deste mundo, de forma velada, nos mostra que ele não é de caráter material. Então, essa questão do reino de Deus não é de caráter material. Não é este planeta ou quaisquer que sejam os planetas. Ele é de caráter espiritual. Para que o reino de Deus se instale em nossa intimidade, devemos viver de acordo com os valores que demonstrem isso. Se as nossas ações são baseadas no orgulho, no egoísmo, na ambição, na valorização da posse das coisas materiais, nós estamos distantes desse reino, muito distantes. Mas se são baseadas na caridade e na humildade, o reino de Deus estará se estabelecendo em nossa intimidade. E isso é uma conquista do Espírito, que seguirá com ele sempre, durante esta vida ou após o desencarne. Tudo isso tem um impacto muito grande na forma de como encaramos a vida terrena. A certeza da vida futura, os reveses e as dificuldades da vida terrena são todos passageiros e serão seguidos por um estado mais feliz. A morte deixa de ser assustadora. A partida para o nada, e sim a entrada numa morada de felicidade e de paz, se o indivíduo viveu de acordo com a lei de Deus. Como instintivamente o homem procura o seu bem-estar, portanto, sempre procurará melhorar onde está. Mesmo que saiba que seja por pouco tempo. É instinto de conservação e do progresso, que são necessários para a nossa existência, que estão nas leis naturais, por isso, e que serão estudados pela doutrina espírita dentro do Evangelho de Jesus. Deus não condena os prazeres terrenos. Olha só o que o Evangelho traz para a gente. Deus não condena os prazeres terrenos. Deus condena o abuso dos prazeres. O Espiritismo abre novos horizontes para o outro. Alarga esses horizontes. Mostra a grandiosidade da obra do Criador. Em que esta vida é apenas mais uma. Que todas as existências se unem à responsabilidade de todos perante a fraternidade universal. Os homens do tempo de Jesus não tinham, repetindo, não tinham condições de entender, e esses homens do tempo de Jesus somos nós, que não tínhamos os esclarecimentos e a maturidade necessárias para entender o que Jesus falava. Por isso que os esclarecimentos foram deixados para mais tarde. E eles vieram através da doutrina dos Espíritos. Porque como agora a gente tem uma fé que é raciocinada, que é esclarecida, a gente consegue entender. Por que as mazelas? O que nós estamos buscando? O que eu vou fazer para melhorar o meu amanhã? É uma questão de escolha nossa. É decisão nossa. E às vezes a gente faz assim, determinados comentários, né? Que dificuldades que a gente tem para superar, né? Convivência com as pessoas,
Aí a gente fala assim, nessa eu não vou conseguir vencer, vou ter que deixar para a próxima, né? Mas por quê? Porque existem dificuldades que são grandes, sim, mas são dificuldades grandes que nós criamos. E a gente vai postergando isso para frente, postergando. Deus permite, a escolha é nossa. Enquanto a gente vai postergando esses problemas, nós vamos criando mais momentos que nós precisamos de ficar nesses ambientes ainda pesados, densos, né? Que a gente vai precisar de mais existências para a gente se depurar dessas dificuldades. Então, agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu vou ler para vocês as instruções dos Espíritos, que está aqui no capítulo 2 do Evangelho, porque a gente pode até falar, mas acho que esse trechinho aqui, a gente lendo, ele vai fazer a gente refletir bastante. Uma realeza terrestre. Quem melhor... Deixa eu só falar para vocês quem deixou essa mensagem para nós, que foi uma rainha da França, tá? E essa mensagem, ela foi ditada em Acre em 1863. Olha o que a rainha fala para nós. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Nada, absolutamente nada. E como? Se eu não compreendia, que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas e com tanta avidez se requestram na terra? Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, o teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das luzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezam os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que eles podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu
céu e a terra. Não o esqueçais. Então, meus irmãos, e o Evangelho vem falar para a gente, né? De que a gente recebe as mensagens daqueles que já não fazem mais parte deste mundo material, dessa terra de provas. Então a gente vê essa mensagem que é tão profunda, né? Porque a rainha chega e acha que vai ser conduzida, né? Porque era uma rainha, tinha sangue nobre, e ali ela vê pessoas que ela julgava, né? Tão pequenas, tão desqualificadas, acima e muito acima dela. Então nós precisamos fazer as reflexões sobre as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos e os nossos julgamentos conosco mesmo, não é só com os outros não, né? O que nós temos feito da nossa existência? E ela pergunta, né? Quantas lágrimas enxugou? Qual o bem, quanto de bem que nós estamos fazendo? Quanto de bem para o outro e quanto de bem para nós mesmos? Porque quando a gente faz o bem para o outro, a gente sente numa felicidade, numa realização. E mais uma coisa que a gente fala aqui de vez em quando, é igual quando a gente dá um presente para alguém, né? A gente vai, a gente compra o presente, mas a gente se sente tão feliz de estar dando aquele presente, muito mais que quando a gente ganha. Porque a gente percebe que a gente está lembrando da pessoa, que a gente teve carinho para escolher isso ou aquilo, ou quando a gente ouve a pessoa, que a gente dá aquele abraço, sabe aquele abraço que a gente troca energia mesmo, que a gente se sente acolhido pelo outro, né? A gente sai dali fortalecido, né? E a gente tem assim ainda um hábito muito ruim de cumprimentar as pessoas de qualquer maneira, né? Oi, pronto, acabou. A gente não para ouvir um pouquinho, a gente não dá aquele abraço, mas aquele abraço mesmo, de aconchego, né? De trocar as energias. Às vezes a gente mal aperta a mão da pessoa. A gente vai dar um beijo, a gente encosta assim, só encosta, o beijo não vem. E a gente está precisando desse afeto, desse afago, né? A gente está precisando dessa troca de carinho. Então, e a gente precisa desse carinho com a gente também, né? Não sou tão ruim assim. O que eu fiz de bom hoje? Eu fiz. Quantas pessoas eu ajudei? Tudo que eu fiz fazendo o melhor que eu consigo fazer. Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, eu vou fazer o possível. Não, você vai fazer o impossível. Se é impossível, eu não consigo fazer, né? Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Dentro das minhas limitações de ser humano, tudo o que eu posso fazer, eu faço. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, né? Que o reino de Deus não é um reino material, ele é um reino espiritual. E esse reino pode estar dentro de cada um de nós, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso olhar, do nosso silêncio, da nossa prece, da nossa consideração pelo outro. Então, quando nós agimos dessa forma, pensando no melhor, pensando naquilo que Jesus deixa para nós de lei maior que a lei do amor, pronto, porque se eu amo, eu respeito. Se eu amo, eu considero. Se eu amo, eu não julgo. Se eu amo, eu faço tudo de melhor para o outro. E a gente tem que se amar também. A gente tem que se respeitar. Hoje eu ainda não consegui vencer essa dificuldade, mas amanhã eu vou me esforçar para conseguir vencer. E a gente consegue. Porque Deus prepara cada um de nós para que nós possamos fazer a nossa caminhada, né? E Ele nos envia os seus trabalhadores para que eles possam estar nos orientando, nos protegendo, né? E de vez em quando vem aquelas luzinhas assim e a gente fala, nossa, não tinha pensado nisso, né? Mas é por que a gente não tinha pensado nisso? Porque os nossos amigos estão nos orientando e os nossos ouvidos estão fechados. Porque a gente vive assim, né? A gente se fecha
nessas dores, nessas aflições que a gente não consegue ouvir. Então, que nós possamos, meus irmãos, pensar que o reino de Deus não é o reino material. E que o reino de Deus está em cada um de nós. Com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, com os nossos defeitos, mas com todas as oportunidades que nós recebemos para que nós possamos nos libertar dessas dificuldades e nos aproximar a cada dia mais de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Obrigada pela atenção de todos. Ouvindo a Rosane falar ali, lembrei de uma charge que eu vi há pouco tempo atrás, e aí tinha um cidadãozinho conversando com o outro, aí no balãozinho um pergunta assim: você tem medo do crescimento da inteligência artificial? Aí o outro responde assim: não, eu tenho medo do declínio da inteligência intelectual. E é interessante porque Deus, na sua sabedoria, colocou o cérebro acima do coração para a gente entender que a razão ela tem que ser superior à emoção. Porque a emoção é aquela vida de dualidade, né? Do quero, não quero, gosto, não gosto, me agrado, não agrado. Quando a gente viver nesse ping-pong e não se colocar acima dessa dualidade, porque a dualidade ela é inerente ao universo material. Você tem o claro e o escuro, o dia e a noite, o sol e a lua, e assim sucessivamente. Mas nós, seres humanos, somos os únicos seres dotados dessa capacidade, ou seja, nós temos em nós o potencial de nos colocarmos, de nos sobrepormos a esse estado de dualidade. E como a Rosane bem disse, só depende de cada um de nós. Então nós vamos fazer a transmissão do passe coletivo, inclusive para beneficiar os nossos irmãos que nos acompanham pelas ondas da internet. E logo na sequência, aqueles que tiverem necessidade podem participar do passe individual. Ó Deus de infinita bondade, justiça e misericórdia, rogamos a Ti que, por intercessão do Mestre Jesus e das falanges espirituais benfeitoras, possamos cada um de nós receber a transfusão fluídico-magnética, o passe espírita, e esta energia proveniente da Tua fonte inesgotável de paz, amor e bem, possa preencher cada célula do nosso corpo físico e perispiritual, renovando em nós a fé, a esperança e a boa vontade sincera de servirmos mais a Ti, na proporção de servirmos mais ao nosso semelhante. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua proteção nos envolvam, e a todos que se encontram ligados a nós, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre,